Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Nós vamos começar a aprender, ok? Nossa turma de G3 e hoje a nossa aula é de matemática. Pessoal de casa, vamos estudar um pouco? Você já conhece a gente, pessoal. Meu nome é Juan, eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Lara e sou professora de leitura. Bom, hoje nós vamos aprender divisão de frações, pessoal, e a multiplicação de números decimais, ok? E material para aula hoje, material básico, você precisa aí do seu lápis, da sua borracha e do seu caderno para fazer anotações, fazer as contas, né? Usar o seu caderno para isso, ok? Muito importante, pessoal de casa também, que quiser usar, que quiser participar da aula aí, pegue já seu lápis, sua borracha, seu caderno e para fazer suas anotações, suas continhas. Vamos aprender, pessoal. Bom, para o nosso Mindfulness de hoje, pessoal, eu tenho aqui uma atividade de concentração, ok? E para essa atividade de hoje, eu vou precisar, pessoal, que vocês fiquem com a câmera ligada, ok? Por quê? Por que a câmera é importante estar ligada aí? Porque eu vou colocar um sino, pessoal, um sino budista ali, um som de sino budista, e vocês precisam ficar atentos, porque o sino ele não toca a intervalos de tempo repetido, ele toca em intervalos de tempo variado. Então você tem que estar prestando atenção. Toda vez que ele tocar, eu quero que vocês levantem a mão, ok? O sino toca, você levanta a mão, para vocês treinarem a escuta de vocês, a concentração, e depois que a gente fizer um tempo disso, a gente vai tentar fazer um momento de respiração, prestando atenção no sino, para a gente ver como ele não é certinho, padronizado, ok? Então, pessoal, eu vou soltar o vídeo e eu quero que vocês estejam preparados aí, atentos, para quando o sino tocar, você levanta a mão, ok? Peguei o padrão. Bom, pessoal, continue prestando atenção, não precisa levantar a mão agora, só quero que vocês fechem os olhos, continuem prestando atenção no sino, ok? Os intervalos de tempo que ele toca. Enquanto isso, quero que vocês respirem fundo. Concentração no sino. Solta o ar pela boca. Respira fundo mais uma vez. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, respire fundo. Solta pela boca. Se concentra enquanto você respira em cada som desse sino. Esse sino seja o despertar da sua atenção, da sua concentração.
Respira mais uma vez bem profundamente. Solte o ar pela boca. Pode abrir os olhos devagar, pessoal. Ok. Simples aí, pessoal, o nosso Mindfulness de hoje, mas capaz de nos trazermos a atenção plena. Bom, pessoal, na aula passada nós começamos a ver multiplicação de frações e soma de números decimais. Lembram que a gente fez algumas atividades? Eu mostrei como que era possível fazer a multiplicação de frações. Lembra que ainda até o Caio falou, nossa, é muito fácil, é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo e pronto. E também vimos soma de números decimais, onde eu coloquei uma regrinha na cabeça de vocês, vírgula embaixo de vírgula. Bom, hoje nós vamos dar continuidade nisso, onde nós vamos aprender a divisão de frações e a multiplicação de números decimais. E hoje a gente vai ver que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, mas bem pouquinho, pessoal, bem pouquinho mesmo, nada muito extravagante. Nós aí veremos que a divisão de frações tem uma regrinha, mas é relativamente fácil, e a multiplicação de números decimais também, a gente vai começar a agilizar, ver como que a gente utiliza esses números decimais aí no dia a dia, ok? Então, vem com a gente, pessoal, para aprender. Bom, retomando um pouquinho aqui com vocês, nós vimos o uso no dia a dia dos números decimais e das frações, ok? Então, a gente viu aí posto de gasolina, as réguas, né? Fitas métricas e tudo mais, onde a gente usa números decimais, dinheiro, né? A gente deu vários exemplos aí bem legais. E a gente também viu exemplos de fração, né? No caso aí da pizza, no caso de receitas. A gente até fez uma brincadeira lá com receita, né? Para a gente... Não, a gente não fez uma brincadeira com receita, minto. Nós fizemos outra atividade. A brincadeira com receita será hoje. Olha, a gente vai fazer... Oh, desculpa. Ô, professor, mas que tal um dia quando a gente for ver fração, a gente pode fazer uma receita, tipo uma receita facinho. Quem sabe, mais para frente a gente possa fazer realmente uma receita. Vocês já fizeram uma vez, né, com a professora... Não, Gabriela, a gente fez duas. A gente duas fez vezes já. uma mini pizzas, né? Mas aqui então, a gente percebe, pessoal, o uso desses números, né, tanto do número decimal quanto a fração, nos nossos dia a dia, na nossa vida, em várias coisas que são necessárias. Então, é importante a gente aprender. Além de multiplicar frações e somar e subtrair números decimais. A gente também aprendeu isso na aula passada. De que maneira? Né? A gente aprendeu duas regrinhas, pessoal. A primeira regrinha, nós descobrimos aí vírgula embaixo de vírgula, quando nós somamos aí ou subtraímos números decimais. Então, como um exemplo aí para vocês, né, o 25,03, ok? Mais, olha lá, o símbolozinho de mais, e a vírgula aqui, ó, embaixo da outra vírgula, ok? Então, o 13 vem aqui e o 2 vem aqui. O espaço vazio nós podemos preencher com 0. Isso é a regrinha do vírgula embaixo de vírgula, ok? Ou seja, cada casa, seja as casas aqui, ó, da unidade, dezenas e tudo mais, ou as casas decimais, depois da vírgula, elas têm que estar alinhadas uma com a outra. Então, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, é a mesma ideia de quando a gente brincava de soma lá na escolinha, ok? Outra regrinha importante aí, pessoal, que eu falei para vocês, é a regrinha da multiplicação de frações, ok? Então, a regrinha seria multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador. Um exemplo aqui seria, ó, o 7 vezes o 2, né? E aqui o 9 vezes o 4. Essa seria a maneira correta de nós usarmos a regra aí da multiplicação de frações. Então, coisa simples aí, pessoal, que a gente aprendeu na semana
na aula passada. Então, vamos aprender um pouquinho, pessoal. O que a gente tem para aprender hoje? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre divisão de frações. O que acontece quando a gente divide uma fração? O que vocês acham que seria dividir uma fração, pessoal? Alguém tem uma ideia do que seria dividir uma fração? Lembrando lá, pessoal, olha, a gente falou na semana passada que a fração é uma divisão que a gente não chega a dividir, né? Então, dividir fração seria dividir uma divisão, né? A gente seria dividir a divisão de novo. Então, ó, que bug na cabeça. A melhor maneira da gente entender o que é uma divisão de fração seria olhar para o gráfico, pessoal. Perceba que a fração azul é metade da fração laranja. Correto? Tá todo mundo percebendo isso? Olha lá, ó. A fração azul, aqui, ó, fraçãozinha azul, é metade da fração laranja. Seria como se a gente cortasse ela no meio aqui, ó. Só que tem um problema. Quando a gente divide, então, a fração laranja, que representa 1/2, na metade, ela se torna 1/4, ok? Então, a pergunta é a seguinte: como que ao dividir 1/2 por 2, né, que seria metade, né? Dividir por 2 seria dividir pela metade. Como que a gente chega em 1/4? Tá vendo? Olha, de que maneira que a gente consegue fazer com que 1/2 dividido por 2 se torne 1/4? Essa é a pergunta, né? Como que isso acontece? Porque se a gente fosse dividir de fato, olha, a gente poderia fazer aqui, ó, 1, né? A gente poderia dizer o quê? Que o 2 aqui, ó, é uma fração também, né? Uma fração, né? Todo número inteiro é uma fração cujo o denominador é 1. A gente falou isso na aula passada. Então, a gente poderia dizer que o 2 aqui é 2 sobre 1. Se a gente fizesse da mesma forma que a gente faz a multiplicação, a gente dividisse, ó, 1 dividido por 2, daria 1/2. E 2 dividido por 1, daria 2. Olha aí, a gente não teria uma fração, a gente teria uma coisa esquisita. Certo? A gente teria uma coisa esquisita aqui, ó. 1/2 dividido por 2. A gente não conseguiria chegar ainda num consenso. Então, não é dessa forma que a gente tem que fazer. Eu sei como é que faz. Conta pra gente, então. O senhor inverte a segunda fração, então coloca o que estava embaixo em cima. Boa. Então, a gente primeiro tem que transformar esse 2 aqui numa fração, que seria 2 sobre 1, e daí a gente inverte, de fato, essa fração, e a gente vai trocar esse símbolo aqui de divisão por multiplicação. Então, no fundo, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, olha lá. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Só inverter e multiplicar, é basicamente isso. Boa. A gente vai pegar esse 2, que é um número inteiro, e transformar numa fração, ou seja, colocar o numerador 1 aí, e a gente vai trocar o sinal da divisão ali por um sinal de multiplicação, e a gente vai inverter esses dois números. O 2 vai para baixo e o 1 vai para cima. Olha lá. Ó. Invertemos a divisão por uma multiplicação, e o 2 que estava em cima foi para baixo, e o 1 que estava embaixo foi para cima. E agora sim a gente faz aquilo que a gente aprendeu na aula passada, multiplicação de frações. Multiplico o de cima pelo de cima, olha lá, ó, 1 vezes 1, que dá 1, e de baixo pelo de baixo, 2 vezes 2, que dá 4. E daí sim, a gente pode olhar lá para o nosso gráfico lá do começo e perceber que, de fato, ao dividir 1/2 pela metade, nós chegamos aí no 1/4, ok? A gente chega aí na resposta que é 1/4. Então, para dividir frações, a gente inverte a fração e multiplica, ok? E daí o resultado vai ser o correto. Todo mundo conseguiu entender essa dinâmica aqui, pessoal? Divisão de frações, inverte a fração e multiplica. Então, olha lá. Dividir a fração, na verdade, é, então, multiplicar. A gente já aprendeu multiplicação, ok? A gente já aprendeu multiplicação de frações. Multiplica em cima e embaixo. A única coisa que muda é que a gente vai inverter a segunda fração. Então, olha lá. Dica. Troca o sinal da divisão por multiplicação e inverta a segunda fração.
Por exemplo, pessoal, aqui nós temos, olha, qual que é essa primeira fração aqui? Qual fração esse gráfico representa? Quem pode me dizer aí? Qual fração esse gráfico representa? 1/2. Isso, esse primeiro gráfico aqui. O Henrique já falou. Qual que... Não ouvi. Ele disse 1/2. Isso mesmo. Então, 1/2. Ok? Porque, ó, tem duas partes, né, divisões, então 2, dividido aqui, ó, por 2, né? E temos uma parte pintada, então o númerozinho de cima é uma parte pintada. E a segunda aqui, ó? 2/3. 2/3, ou seja, duas partes pintadas e 3 divisões, ok? Então, 2/3. E o resultado aqui, qual é o resultado que está dando aqui? 3/4. 3/4, muito bem. 3 partes pintadas e 4 divisões, ok? Então, olha, de que maneira que 1/2 dividido por 2/3 se torna 3/4? A maneira que isso acontece, pessoal, é dessa forma aqui, ó. 1/2 que estava dividindo por 2/3, olha lá, ó. De novo, a gente vai inverter os valores aqui, inverter a segunda fração. Então, a primeira fração continua igual. O que estava dividindo se torna multiplicação. E a segunda fração, a gente inverte ela, o inverso da segunda fração. Então, olha, o 3 vai para cima e o 2 que estava em cima vai para baixo. E agora sim, multiplicando essas frações aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3. E 2 vezes 2 dá 4. Então, de fato, olha aqui, ó, 1/2 dividido por 2/3 dá 3/4, ok? A resposta correta quando a gente inverte as frações aí. Eu gosto mais de divisão de fração do que de multiplicação. Sim, é fácil. Então, já para pensar que a Muito divisão fácil. é uma fração, de uma fração, dividir uma divisão, né? A gente já falou sobre isso. Fração é uma divisão, então quando a gente divide a fração, nós estamos dividindo a divisão, ok? Memórias, professor Rafa. Isso. Então, para decorar, pessoal, olha aqui, ó, a regrinha para a gente decorar aí, para ficar mais fácil. Quando a gente precisa dividir frações, a gente decora essa regrinha aqui, ó. A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, inverter a segunda. Isso aqui é uma regrinha, uma frase que a gente, se a gente decorar a frase, a gente decora a maneira como que a gente faz a conta, ok? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mantém a primeira igual, multiplica trocando ali os lugares, o numerador pelo denominador. Fácil até aqui, né? Tranquilo. Então, já que a fração é fácil, vamos ver como que é a multiplicação de números decimais. Divisão de frações, facinho. Todo mundo aí, acredito que tenha pego. Coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. Boa, Caio. Espero que tenha sendo mesmo, né? Depois coloca um exercício lá, todo mundo erra. Não, a gente já estudou, pelo menos, os mais antigos. Então, ótimo. Então, pessoal, para multiplicar números decimais, é diferente de números inteiros? Deixa eu lembrar o que é multiplicar números inteiros. Por exemplo, 231 vezes 25. O que seria multiplicar esse número aqui? Nós colocaríamos lá o 231 em cima, o 25 embaixo e multiplicaríamos, né? Faríamos a multiplicação aí. Primeiro, da unidade aqui, né? Então, ó, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, sobe um lá em cima, 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 11. Ótimo. Daí a gente coloca um zero aqui, ou um mais aqui, né? E a gente agora vai multiplicar Eu deixo sem a nada. dezena. Ou deixa vazio, também pode ser. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, sem usar aquele 1zinho lá agora, né? E, bom, Não foi eliminado. Agora a gente soma tudo. 5 mais 0, 5, 5 mais 2, 7, 1 mais 6, 7, 1 mais 4, 5. Bom, multiplicação de números inteiros
É simples, certo? Basta a gente entender essa regrinha aqui, ó, de pular uma casinha aqui quando a gente vai multiplicar. E se tivesse mais um número aqui, a gente pularia mais uma casinha e faria a multiplicação normalmente. Então, a única regra aí é a gente pular a casinha aqui. Sempre vai pulando uma casinha. A pergunta aí, para multiplicar números decimais, ou seja, números com vírgula, isso acontece de maneira diferente? E a resposta, pessoal? A resposta é um pouquinho. Vocês acharam que a resposta ia ser não, né? Na verdade, a multiplicação em si, ela continua igual. Levanta a mão quem tinha chamado aí, tá? Oh. Só um minuto, Caio. A multiplicação, Beleza. ela muda um pouquinho só, tá? Ela não muda tudo. A parte ali de multiplicar, de pular as casas, é igual, pessoal. Pula as casas e tudo mais, é igualzinho. O que muda? A gente só precisa de uma tensãozinha só. Primeiro, vírgula embaixo de vírgula, né? Que já é a nossa regra aí que a gente já está trabalhando desde da parte onde a gente estava somando e subtraindo. E depois disso, a gente tem que prestar atenção, pessoal, no final. A gente presta atenção no final. No final, o que acontece? A vírgula não vai embaixo da vírgula. Por mais que a gente coloque vírgula embaixo de vírgula, a vírgula não vai embaixo da vírgula. E é essa parte que a gente tem que ter atenção, ok? Então, eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar para vocês, Caio, fala o que você quer falar. Eu ia falar que eu esperava que ia ser muito diferente. Você faz diferente? Como que você faz? Não, eu ia falar que ia parecer muito diferente. Porque na realidade eu nunca fiz esse negócio aí, não. Ah, você achou que era diferente? Você nunca tinha feito? Talvez eu tinha feito, só que eu não lembro. É tanta coisa que eu tô aprendendo em matemática que eu nem lembro o nome. Entendi. Então, eu vou mostrar já para vocês como que é. Bom, vamos lá então. Continuar aí. Então, a gente vai se atentar a essas coisas aí, pessoal. Olha, principalmente essa aqui, ó. No final, a vírgula não vai embaixo da vírgula. De que maneira que a gente faz? Vamos fazer a multiplicação normalmente primeiro. Ó. A gente tem o primeiro número aqui, ó. O primeiro fator, 1,5 e o segundo fator, 2,4. Então, vamos multiplicar aqui, ó. A unidade primeiro, ok? Então, ó, vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes 5 é 20. O 2 vai lá em cima. 4 vezes 1 dá 4, mais 2 dá 6. Beleza, agora eu deixo espaço vazio aqui, ó. Posso colocar um mais, eu posso colocar um zero. E a gente vai... deixa eu até trocar de cor aqui. A gente vai agora multiplicar a dezena. Olha lá, a dezena. Ok? A dezena seria o 2 aqui, ok? 2 vezes 5 dá 10, vai 1 lá para cima. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Normalmente, aí, ó, eu não estou mexendo com a vírgula, pessoal. Eu só estou fazendo os cálculos normalmente. Depois eu vejo o que eu faço com a vírgula, ok? Então, agora soma tudo, né? 0 mais 0 é 0. 6 mais 0 é 6. 3 mais 0 é 3. Olha aí, o resultado dessa conta aí é 360. 1. Acho que não. Vezes 2,4, né? Que são números pequenininhos. Será que está 360? Acho que não. Okay, acho então, não, tenho certeza, né? Tenho certeza que não. O que a gente faz com a vírgula, pessoal? Então, a vírgula, a gente vai contar a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Como assim? Deixa eu trocar de cor aqui de novo, vou colocar um roxo. Aqui, ó, no primeiro número, nós temos, ó lá, um número depois da vírgula, certo? No segundo número, nós temos mais um número depois da vírgula. No total, são 2 números depois da vírgula, ok? 2 casas depois da vírgula. Então, a gente vai pegar e contar aqui, ó, 2 casas. Uma casa, 2 casas. E aqui que a gente vai colocar a vírgula, ok? Então, uma casa, 2 casas, aqui a gente vai colocar a vírgula. E agora sim o resultado está correto. 1,5 vezes 2,4, o resultado é 3,60. Ou, a gente poderia, né, ignorar esse zero, 3,6.
Professor, então esses números aí que deram o resultado ali, ó. Resultado, no caso. Tipo, então esse número aqui, ó. Deram esse resultado aqui. Seriam número de vírgula. Sim, a gente vai fazer o resultado aqui normal, só que daí o resultado aqui tinha dado 360, mas essa não era a resposta. Daí a gente vai ter que ver aonde que a vírgula vai. A vírgula não vai embaixo da vírgula, ó. Se a vírgula viesse embaixo de vírgula, a vírgula viria aqui, ó, né? 36,0. Mas não é o caso, né? Então a vírgula a gente vai ter que contar quantas casas depois da vírgula tem, né? Somar elas e daí contar as casas do resultado para colocar a vírgula no lugar certo. Então, tipo, se o O resultado correto dessa conta seria 3,6. Então, tipo, se você fizer uma conta e o resultado dá, por exemplo, 1.000. Uhum. Aí, uma conta assim, né? Aí, por exemplo, tem 3 casas ao todo depois da vírgula. Você vai colocar vírgula no 1, depois vai colocar, no caso, vai colocar vírgula depois do 1, no caso, né? Eu não sei explicar perfeito. Exatamente isso, Caio. Então, vamos supor que tivesse uma conta doida lá e o resultado tinha sido 1.000, né? E daí tinham três casas decimais, foi o que você falou, né? Tinham três, você contou lá, tinham 3 casas decimais. O que você vai fazer? Você vai contar, ó, uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimal. Pronto, agora eu sei que a vírgula vem aqui. Daí o resultado não seria mais 1.000, seria 1,0. Beleza? Sério. Ah, entendi, então. Faz sentido. Fácil, né? É fácil, então. Easy. Então, conta o número de casas decimais e então coloca a vírgula, pessoal. Então, a vírgula, ela não vai embaixo da vírgula, né? Ela não vai embaixo de vírgula. Ela vai quando a gente conta o número decimal. Então, a única diferença, por isso que eu falei um pouquinho, a única diferença, a gente faz a conta normal, pessoal, de multiplicação. E no final a gente conta quantos números tem depois da vírgula e daí a gente encontra onde a gente vai colocar a nossa vírgula. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Bom, pessoal, se ninguém ficou com alguma dúvida, pessoal de casa aí também se ficou com alguma dúvida, mande nas nossas redes sociais, ok? Vamos dar uma pausa agora, vamos para o intervalo. Aproveite aí para ir no banheiro, comer alguma coisa, e a gente já volta, pessoal, para uma continuidade aí das nossas atividades, ok? Bora lá. Então, pessoal, vamos voltar aí para o intervalo. Você está preparado? Nós voltamos aí, galera de casa, para aprender mais um pouco. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um jogo na aula passada que não deu tempo de jogar. Então, a gente vai jogar agora esse jogo, ok? 10 minutinhos aí, 10 a 15 minutinhos, nós vamos ter esse tempo aí jogando esse joguinho. Como que é o joguinho, pessoal? É um joguinho sobre frações, onde a gente vai aí testar e desafiar o nosso conhecimento adquirido até aqui sobre frações, ok? Então, essa aqui é a imagem do jogo, mas a gente vai ter que clicar nesse link aqui para jogar. Então, deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ok? Deixa eu ver, são 10 perguntas que tem no joguinho, deixa eu ver em quantos a gente está. A gente está mais de 10. Então, vou pedir o seguinte, para não ficar todo mundo falando no microfone, que vai me confundir e a gente não vai saber a resposta. Eu vou ler as questões, ok? E vocês colocam aí no chat qual vocês acham que é. Beleza? Manda no chat. E daí, aquela que tiver mais votações, digamos assim, eu coloco o resultado, a resposta. Então, é um quiz de matemática. A primeira quiz aí, então, pessoal, o que é fração? Letra A. É a divisão de um todo em partes desiguais. Letra B. É a multiplicação dos fatores. Letra C. É a divisão de um todo em partes iguais. Ou letra D. É a adição de parcelas iguais. E aí, pessoal? Letra A, B, C ou D? Ótimo. Todo mundo colocando C. É a divisão de um todo em partes iguais. Exatamente. Correto. Parabéns, pessoal.
Todo mundo acertou. Bom, próxima. Quais são os termos de uma fração? Inclusive, tem uma fração aqui para ajudar a gente. Quais são os termos de uma fração? Letra A, numerador e multiplicador. Letra B, numerador e denominador. Letra C, numerador e produto. Ou letra D, numerador e dividendo. E aí, letra A, B, C ou D? Ó, o Caio já colocou que é B. Quem mais aí, pessoal? Só o Caio mandou aí, pessoal. Eu te mandei na mensagem direta. Ah, tá. Beleza. Ok. Então, a Camila mandou aí também, a Joana mandou. Ótimo. Todo mundo acertou de novo. Letra B, numerador e denominador. A parte de cima, o numerador. A parte de baixo, o denominador. E na fração apresentada na figura, o numerador e denominador estão indicados da forma correta? Letra A, verdadeiro, e letra B, falso. E aí? Bem dizer, dê a resposta dessa questão aí. João falou que é falso. Está indicados de forma correta. Nicolas também disse que é falso. Osana falou que é falso. Caio também falou que é falso. Joana falou que é verdadeiro. Camila falou B também, falso. Eu me enganei. Ok. Pessoal, vou colocar B, que é falso, porque foi a maioria que colocou. Mas, na verdade, a resposta correta é verdadeiro. Sabia, eu me enganei. O de cima é numerador e o de baixo é denominador, tá? Eu confundi. Essa imagem aqui está certa. O verdadeiro seria o correto. Então, Também estava com a cabeça na lua. O numerador tem a função de indicar em quantas partes o todo foi dividido. Vou repetir, essa é muito importante. O numerador tem a função de indicar em quantas partes o todo foi dividido. Eu sempre confundo esses dois. Letra A, verdadeiro, ou letra B, falso? Ok, João falou que é letra A. Pode repetir, professor? Vou repetir, claro. O numerador tem a função de indicar em quantas partes o todo foi dividido. Joana falou que é falso. A Camila também B, falso. E aí? O que o restante acha? Arthur, Nicolas, Caio, Sávio, Henrique. B, falso. Bom, vou no que a maioria mandou aqui. Deixa eu ver, mandaram mais um. O Arthur falou que é A, que é verdadeiro. Então, vou na maioria que falou falso. E é falso mesmo, pessoal. O denominador é a parte que... Vou até anotar aqui. Vamos lá. A função do denominador é indicar em quantas partes iguais o todo foi dividido. A função do denominador é indicar em quantas partes iguais o todo foi dividido. Letra A, verdadeiro, ou letra B, falso? A, verdadeiro, boa. A Camila, A. Joana, verdadeiro. Caio, A, verdadeiro. Boa, todo mundo A. E é de fato verdadeiro, pessoal. De fato é verdadeiro. O denominador. A parede do refeitório foi pintada com a tinta vermelha da seguinte forma. Quantas partes da parede foram pintadas? Primeira pergunta. Quantas partes da parede foram pintadas? Segunda pergunta. Qual fração representa as partes que não foram pintadas? Ok? Então, letra A.
4 partes foram pintadas e 8/12 não foram pintadas? Letra B. 2 partes foram pintadas e 1/6 não pintada? Letra B eu falei, né? Agora, letra C. 7 partes foram pintadas e 3/5 não foram pintadas? Ou letra D. 4 foram pintadas e 4/12 não foram pintadas? E aí? Caio D de dado, João D de dado, boa. Arthur D. A maioria foi na D aí. De fato, né? Foram 4 partes pintadas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo foi, a maioria foi na D aí. Mas a resposta correta, pessoal, é a letra A, porque são 8 partes, 8 partes que não foram pintadas, de 12, ok? 8 partes de 12 que não foram pintadas. Em qual figura as partes pintadas equivalem à metade? Letra A, B, C ou D? Qual dessas a parte pintada equivale à metade? Camila, letra C. Joana, letra C. Caio, letra C. Nicolas foi na letra D. Bom, a maioria aí está falando C. E, de fato, C, pessoal, é a metade. Olha lá, ele pintou a metade do círculo, ok? A metade É meio óbvio. Sim. Bom, a maioria foi C. Para finalizar a pintura, serão necessárias 6 dias de trabalho, pessoal. Que fração da semana representa a quantidade de dias que o pintor vai gastar? Letra A, 5 de 7. Letra B, 7 de 7. Letra C, 6 de 7. Ou letra D, 7 de 6? Será que é 5 sétimos, 7 sétimos, 6 sétimos ou 7 sextos? Professor, explica essa pergunta aí, que eu sou lerdo, sabe? Você quer que explique? É, porque eu sou lerdo. Okay. Eu não entendi muito bem. Eles vão fazer uma pintura e vai durar 6 dias de trabalho. Quantos desses dias, qual é a representação de fração que representa esses dias da semana? São 6 dias dentro da semana. Sei. Ok. A maioria do pessoal está falando C. Letra C. C de casa. Ok. Letra C é 6 sétimos. Ou seja, 6 dias de trabalho de 7 dias da semana. Está correto. O refeitório tem 48 pessoas, sendo metade crianças. Então, quantas crianças são, pessoal? Tem 48 pessoas dentro do refeitório. Metade é criança. Quantas crianças são? Letra A, 28 crianças. Letra B, 22. Letra C, 23. Ou letra D, 24. Olha aí, a maioria é letra D. Então, de fato, letra D, 24 crianças é metade de 48, né? Boa. A fração 3/12. Dê a resposta já. Lemos o numerador e, em seguida, o denominador acrescido da palavra. Letra A, avos. Letra B, 16º. Letra C, avós. Ou letra D, 16 décimos? Caio colocou letra A, avos. Camila, letra A, avos. Arthur, letra D. Joana, letra A. Nicolas, não adianta? Não adianta o quê, Nicolas? Você já falou. Então, o correto é a letra A, avos, né? Porque Eu nem prestei. avos
Eu Eu, tinha ne- eu dado... nem. Eu nem entendi o que você tinha falado. Bom. Bom, pontuação aí, pessoal, 8 de 10, ok? 8 décimos, né? Se a gente falasse em fração. Pontuação, ou seja, vocês acertaram 8 das 10 perguntas que tinham. O tempo que a gente teve para responder foram 10 minutos e 35 segundos. Não era D? Não era D, Arthur, porque a gente estava falando de como que a gente fala o número junto no denominador. Então, até o 10 a gente fala décimos. Depois do 10 a gente fala avos, né? Então, 11 avos. Né? Então, é 1 meio, né? 1 sobre 2, 1 terço, 1 sobre 3, 1 quarto, 1 sobre 4, 1 quinto, 1 sobre 5, 1 sexto, 1 sobre 6, 1 sétimo, 1 sobre 7, 1 oitavo, 1 sobre 8, 1 nono, 1 sobre 9, 1 décimo, 1 sobre 10. Daí depois começa 1 11 avos, 1 12 avos, 1 13 avos, porque daí não tem mais palavras que definam isso e a gente daí usa o termo avos, ok? Então, era essa a pergunta, a resposta correta era A, avos. Stonks. Boa. Então, jogado o nosso joguinho aí, vocês foram bem, pessoal. Parabéns para vocês. Acertaram 8 de 10. Muito bem. Vamos dar continuidade aí na nossa aula. Agora, pessoal, nós vamos fazer aí uma atividade em grupo, ok? Uma atividadezinha em grupo aí, onde vocês vão ter que se ajudar aí, ok? Deixa eu explicar antes de abrir ali, para não dar spoiler. Existe uma parte de vocês aí que fizeram exercícios envolvendo números decimais, ok? E existe uma parte de vocês que fizeram exercícios envolvendo números em fração. Nessa atividade em grupo, vocês precisarão unir essas duas coisas aí. As pessoas que sabem fazer cálculos com números decimais vão ter que ajudar aqueles que têm que fazer os cálculos com o número de frações. E o inverso também, aqueles que sabem fazer fração vão ajudar aqueles que estão fazendo números decimais. De que maneira que vai ser a atividade? Nós temos aí, pessoal, uma receita de pizza, ok? Uma receita de pizza. Hoje a gente não vai fazer a receita mesmo, a gente não vai fazer a receita em si, mas nós vamos aumentar ou diminuir a nossa receita, ok? De que maneira? Temos aqui alguns ingredientes da nossa pizza aí. Na verdade, os ingredientes para fazer a massa da pizza. Olha lá, meio quilo de farinha, 1/3 da garrafa de água morna, 0,03 quilos de fermento fresco, 2/4 de xícara de óleo, 0,01 quilo de sal e 0,02 quilos de açúcar. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que nossos ingredientes, alguns estão usando fração e outros estão usando números decimais. Isso aqui faz parte do preparo, do que eu preparei para vocês, para que vocês possam trabalhar em grupo aí. Como que vai funcionar aí? Vocês precisam multiplicar essa receita ou diminuir essa receita para uma quantidade de pedaços. Como diz aqui, ó, esses ingredientes aqui, eles servem para 6 pedaços de pizza. Mas e se eu quiser mais pedaços ou menos pedaços? A minha receita ou vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir. E é isso que vocês vão ter que fazer. Então, vocês deverão multiplicar ou dividir a receita de acordo com a quantidade de pedaços pedidos. Certo? Como que vai acontecer isso? Como que se dará isso? Por exemplo, a primeira receita aqui, ó, a letra A. Qual a receita que a gente vai ter, como que a gente vai ter que alterar essa receita para que a receita tenha 12 pedaços? 12 pedaços é o dobro de 6. Se essa receita aqui, ó, pessoal, ela é uma receita para 6 pedaços, o dobro dela
Ou seja, multiplicar... É só dobrar tudo. Isso, é só multiplicar tudo por 2, é só dobrar tudo e multiplicar por 2, que isso daí será uma receita para 12 pedaços. Ok? João, tá com a mão levantada, pode falar. Não, professor, eu falei rápido, eu tava pensando que eu atrapalhei, tá? O seu raciocínio, por isso eu levantei a mão. Tudo bem, tranquilo. Obrigado por lembrar da regrinha aí, cara. Parabéns. Bom, letra B. Qual a receita para 3 pedaços? 3 pedaços é metade de 6, pessoal. Então, isso aqui é metade da receita, ó. É multiplicar essa receita pela metade. Ok? É dividir essa receita por 2. Então, todos os ingredientes serão divididos por 2. Daí a letra C. Qual a receita para 15 pedaços, pessoal? Isso aqui é importante para vocês entenderem aí a brincadeira. Para 15 pedaços, isso representa 5 meios. Percebam, pessoal, que se eu multiplicar 6 pedaços, que era a quantidade de pizzas originais, vezes 5 meios, olha lá, multiplicar, pessoal, 6 vezes 5 é 30, 1 vezes 2 é 2, olha lá, 30 dividido por 2 é 15. Então, falar 15 pedaços ou falar 5 meios é a mesma coisa, ok? Então, por isso que eu estou mostrando essa continha para vocês. E 5 meios, pessoal, é a mesma coisa que 2,5. 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 2,5. Então, vocês terão que multiplicar essa receita ou por 5 meios quando for fração, ou por 2,5 quando for números decimais. A mesma coisa ocorre aqui, pessoal. Na letra D, qual a receita para 5 pedaços? Eu transformar essa minha pizza de 6 pedaços em uma pizza de 5 pedaços. Eu tenho que multiplicar por 5 sextos. Ok? 5 pedaços de 6. 5 sextos. Ou multiplicar os números decimais por 0,83. Ok? Basicamente, é essa atividade de vocês. Então, quem sabe multiplicar números decimais, que foi o caso que aprenderam hoje, vai fazer os cálculos com números decimais. Quem sabe fazer cálculos com frações, vai fazer cálculo com frações. Vocês vão usar tanto multiplicação quanto divisão aqui nesse caso, tá? Vocês vão ter que dividir por 2, multiplicar por 2, multiplicar por essas frações, ou multiplicar por esses números decimais, ok? Como que vai ser a atividade, pessoal? Vocês vão me enviar as respostas juntos, ok? Uma pessoa pode não ser uma pessoa só, mas o importante é que vocês façam juntos a atividade. Mas uma pessoa só vai me enviar as respostas da letra A, letra B, letra C ou letra D. Qual que é a resposta? Para a letra A, as novas medidas dos ingredientes. Para a letra B, as medidas da letra B dos ingredientes, que vão mudar conforme a multiplicação de vocês. Então, a minha dica, pega a letra A e faz todos os ingredientes primeiro, anota e já manda para mim. Daí, enquanto eu vou conferindo vocês vão fazendo a letra B e por assim em diante, tá? Lembrando, Joana e Henrique Queiroz, vocês que fizeram as atividades envolvendo os números decimais. Então, o ideal é que vocês façam essas multiplicações. Enquanto os outros alunos... Mas esse daqui é simples quando você pensa que aquele 0,03 ali é 30 gramas de fermento fresco. É muito fácil quando você pensa assim. Sim, é muito fácil. Se parar para pensar dessa maneira, fica mais fácil mesmo. Só que aqui vocês não vão conseguir mexer nisso, né? Porque esses fatores aqui não mudam, né? Eu vou multiplicar 0,03 quilogramas por 2,5 não é a mesma coisa que multiplicar 30 gramas por 2,5. É só nessa parte que tem que tomar cuidado. Mas do restante, manda ver. Tá, então, tipo, essa é uma atividade em grupo com todo mundo da sala, né? Isso, com todo mundo da sala. Vocês Aí, têm que se ajudar. Então, o ideal é que, por exemplo, vocês que sabem fazer as contas aí envolvendo números, envolvendo frações, já comecem a fazer e distribuem entre vocês. Eu faço a primeira, o outro faz a segunda, o outro faz a terceira. Eu vou fazer a letra A, você faz a letra B.
o outro faz a letra C. Assim vocês agilizam o processo de vocês. Então, tipo, o Henrique Queiroz e Joana, eles vão ficar para tentar decifrar o que tá nos ingredientes, tipo, esse 0,03 aí, vai tentar decifrar o que tem. Aí o Eles povo não quiser decifram, fração. eles não vão decifrar, eles vão calcular. Por exemplo, na pizza de 12 pedaços, eles vão pegar o 0,03 e multiplicar por 2. Oi, Joana. A receita para 15 pedaços não seria mais fácil somar os dados da receita para 12 com os para 3? Porque aí já dava a de 15. Muito inteligente da sua parte, Joana. Na verdade, muito inteligente mesmo. Dá para fazer assim. Dá para fazer desse jeito, fica mais fácil de fazer e a resposta dá na mesma. Então, já tendo o dobro e da metade, somando as duas, a gente já consegue a da de 15. Agora, a de 5 que eu vou... Nossa, foi bem específico, né? 0,83. Ai, que lindo que vai ser. Essa vai ser mais difícil aí. Mas as outras tá top, tá certinho. 2/4 é a mesma coisa que metade, tecnicamente. Meia xícara de óleo. Isso. Bom, pessoal, nosso tempo aí está correndo, falta 5 minutos para terminar a aula. Eu vi que vocês enviaram algumas coisas aí, gostei inclusive muito da agilidade da Joana, né? Grande parte das coisas que foi ela que fez aí. E meus parabéns pela Joana. E, de fato, ela colocou os ingredientes, né, em gramas. Fermento e açúcar e sal era 30, 20 e 10 gramas, né? Ela converteu ali a ideia de quilogramas para gramas. E daí o dobro seria 60 gramas de fermento, 40 de açúcar e 20 de sal. E a metade seria 15 gramas de fermento, açúcar 10 e sal 5. Daí a farinha ela colocou 500 gramas, era o normal. O dobro ficaria 1 quilo e metade ficaria 250 gramas. E a xícara de óleo também, ela colocou 1 xícara no dobro e 1/4 de xícara na metade. Ok, legal. Ela deu uma ideia muito boa dos 15 pedaços aqui, como ela já tinha o resultado do 12 e do 13 pedaços, seria só somar os ingredientes do 12 e do 3 e daria o resultado dos 15 pedaços. E só a última receita que daí teria que fazer o cálculo aí, né? Com as frações e com os milésimos aí. Na semana que vem, eu trago essa atividade de novo para a gente dar uma olhada, para a gente ver que resultados a gente conseguiu chegar aí dos ingredientes, ok? Como ficou os ingredientes, qual a quantidade de ingredientes ficou e tudo mais. Mas obrigado por ter enviado pelo chat aí. Bom, então como que o uso da fração ela pode facilitar no preparo de receitas? Deixa eu perguntar para alguém aqui. Camila, responde para mim, como que usar fração pode me facilitar preparar receitas? De que maneira que você acha que isso acontece? Por que é mais fácil eu falar, por exemplo, 1/4 de xícara de óleo do que eu falar 50 miligramas de óleo? Porque na medida da xícara, você já vai saber. Aí, se precisar, assim, não souber fazer preciso, de primeira, basta você olhar no copo medidor, que geralmente tem 1/4 de xícara, e também tem em gramas e mililitros. Boa, Jana, boa. Às vezes é mais fácil a gente perceber ali, dividir a nossa xícara em 4 e pegar 1/4 dela, do que a gente for lá medir, pesar. É mais fácil do que você querer contar ali quantos mililitros ou pesar a receita. Exatamente. Boa, Joana. Então, hoje, pessoal, nós aprendemos a multiplicar números decimais e a gente também aprendeu a dividir frações, ok? Espero que a gente tenha aprendido, na verdade, né? Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, pessoal de casa aí também ficou com alguma dúvida, manda para a gente e a gente tenta resolver. Pessoal de casa, por favor, mande
e a gente vai tentar ajudar vocês aí. Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades, conseguido dobrar ou fazer a metade da receita ali. Eu acredito que essa atividade foi bem interessante. E é uma maneira da gente pensar como a gente pode usar, né, cálculos envolvendo esses números, às vezes, nas nossas receitas do dia a dia, e como dobrar a receita ou fazer a metade dela. Então, pessoal, obrigado por terem participado, por terem ficado até aqui, por terem feito a atividade. Eu aguardo vocês amanhã em uma aula de descoberta, tá bem legal, bem interessante. Estamos chegando ao final da nossa sprint. Então, boa noite para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã.